Assim, nós vamos hoje ler o Salmo 63, uma canção de Davi, que ele compõe no deserto. Chamamos essa canção de Canção do Deserto, onde Davi faz um retiro para a sua alma. Salmo 63, do verso 1 ao verso 11, lemos assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito, durante a vigília da noite. Porque Tu tens sido meu auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Vamos orar? Senhor, Pai de eternidade, nós buscamos ao Senhor nesta manhã, pedindo-Te iluminação, entendimento, compreensão para o que queres nos falar nesta manhã. Senhor, ao analisar esta canção, composta por Teu servo, rogamos, Senhor Deus, que o Senhor seja servido em nos ensinar suas lições, para que possamos aplicá-las ao nosso viver cotidiano e viver de forma a Te agradar em tudo. Que o Senhor nos ensine, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Você já imaginou o que significa cantar no deserto? O deserto normalmente é tido como um lugar de provas, como um lugar onde somos testados em nossa resistência, ainda hoje. O Rally dos Sertões, o Paris-Dakar, são provas em que se testam a resistência, a força, a habilidade de pilotos e de máquinas. Nos tempos da palavra do Senhor, nos tempos bíblicos, nós vemos também o deserto como um campo de provas. O Senhor diz no Pentateuco que Ele colocou o seu povo no deserto para conhecer o que havia no coração de cada um deles. Portanto, 40 anos caminhando por ali não foram ao mero acaso, não foram porque o Senhor perdeu o seu objetivo, porque o Senhor não tinha planos para eles, porque o Senhor ainda estava preparando a promessa, não. Mas foi um tempo de aprendizado, foi um tempo em que o povo foi testado, em que o povo foi colocado diante de situações para que pudessem conhecer e reconhecer quem era o Deus que os estava conduzindo. Davi vai parar no deserto por causa de uma situação familiar. O contexto por trás desta passagem está situado no segundo livro de Samuel, capítulo 15. E se você tiver a curiosidade de olhar um pouco mais os contextos próximos e remotos ali da passagem, você vai perceber que o protagonista de toda aquela situação era Absalão, que, motivado pela vingança, pelo ódio por seu irmão Amnon, que havia forçado a sua irmã Tamar, constituiu uma grande ira pela sua família e notadamente por seu pai. Absalão, depois de 2 anos daquele incesto, daquela situação vergonhosa vivenciada por ele e Tamar, ele então faz uma emboscada para o irmão e o mata. E essa notícia chega ao coração de Davi de forma assombrosa, de forma assustadora. E Davi, então, começa a perceber que Absalão está promovendo
um processo de usurpação do seu trono. Absalão começa a corromper as pessoas, a roubar o seu coração, colocando o povo contra Davi, dizendo ele que o rei não se importava com as necessidades do povo, dizendo ele que se ele fosse juiz, que se ele tivesse condições, ele honraria as necessidades daquelas pessoas. E com isso ele dividiu o povo, e Davi temeu. E Davi reuniu os seus valentes, cerca de 600 homens, e saiu para o deserto, deixando para trás o seu trono, deixando as suas concubinas, deixando muitas coisas, e se foi para o deserto. E ali, naquele contexto de desolação, ele compõe este salmo. E é interessante observarmos os dizeres do salmo, porque Davi começa reconhecendo a força do Senhor. E essa força, Davi busca ansiosamente. Davi, não obstante esteja desterrado, esteja longe de tudo aquilo a que ele fora chamado a realizar, a fazer, ele continua firme em seu propósito de ser um adorador. Portanto, aquele momento para Davi não é um momento de perda, não é um momento de lamento, mas é um momento em que ele busca tratar a sua alma diante do Senhor. Por isso, ele faz daquela oportunidade um retiro espiritual, onde ele vai pensar, onde ele vai refletir sobre qual deve ser a sua relação com o Senhor. Portanto, esse retiro da alma traduz-se aqui em uma busca por algumas questões que é importante nós destacarmos. Isso me faz lembrar uma história de 2 lenhadores. Eles trabalhavam juntos, eram muito hábeis no corte de árvores, e um teve uma ideia, falou: vamos fazer uma disputa, vamos ver quem derruba mais árvores? O outro disse: não, vamos sim. Então ele falou: vamos fazer então um desafio que vai durar um dia inteiro, e ao final nós vamos ver qual de nós derruba mais árvores, e quem obviamente tiver derrubado mais será o vencedor. Então o desafiador, aquele que chamou, que propôs a peleja, trabalhou duro, não parava para nada. Ele parou apenas para almoçar, e foi uma coisa rápida, almoçou de pé, enquanto o outro, que fora desafiado, almoçou devagar, e ao longo do dia ele parava várias vezes. E aquele que estava ali, dando as suas machadadas com muito vigor, observava e dizia: ele vai perder, olha o tanto que ele para, e continuava. E o outro lá tranquilo, de vez em quando parava, sentava, descansava. E no final do dia, quando eles foram contabilizar o resultado da peleja, ele percebeu que aquele que havia sido desafiado, que almoçou com tranquilidade, que parou várias vezes, que se sentou, que descansou, enxugou o suor da testa, havia rendido mais. Ele havia derrubado muito mais árvores que o outro. Ele disse: eu não entendo isso, alguma coisa está errada. Ele disse: não está nada errado. Ele: mas está, eu vi que você parou várias vezes. E se você parou, obviamente você trabalhou menos. Ele disse: você não notou uma coisa, que enquanto eu parava para descansar, eu estava afiando o meu machado. Um machado afiado, portanto, é um machado que tem condições de render mais. Ele vai poupar minhas forças, ele vai cortar mais, ele vai assim me dar uma produtividade maior. Davi aproveita aquele momento exatamente para fazer isso. Enquanto ele estava evitando maiores situações, enquanto ele estava longe, ou procurando se manter longe de problemas com Absalão, que era seu filho, Davi reconhecia que seria inevitável uma peleja com aquele menino. Davi sai para poder afiar o seu coração diante do Senhor. Davi sai para retirar a sua alma e prepará-la melhor para tudo aquilo que vinha. Portanto, esse retiro de Davi é uma busca, primeiramente, por equilíbrio e força. Toda aquela situação estava abalando Davi, e o que ele procura fazer é obter da parte do Senhor equilíbrio e fortalecimento para a sua vida. Ele começa reconhecendo que a força está com o Senhor. Tu és o meu Deus forte, eu não sou forte, o Senhor é forte, o Senhor é quem pode todas as coisas, e o que cabe a mim é buscar-te ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Davi olha o contexto
e usa as perspectivas daquela situação para ilustrar a realidade do seu coração. E o que Davi estava percebendo é que o seu coração estava sedento, é que o seu coração precisava ser abastecido, que o seu coração precisava ser fortalecido. Davi tem o Senhor como seu referencial inequívoco. Davi ansiava o Senhor completamente. A sua alma, o seu corpo eram como terra árida, como terra seca, exausta, que tão logo lhe caia algum líquido, absorve com muita intensidade. O coração de Davi, irmãos, não é um coração insensível ao Senhor. Davi, muito embora estivesse angustiado, Davi, muito embora estivesse passando por situações, ele continuava consciente de sua missão. Ele continuava entendendo que era importante prosseguir fazendo aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Davi não estava abandonando, desistindo do seu posto, abandonando o seu reinado. Davi estava buscando ao Senhor condições para enfrentar as pelejas que viriam. Davi era consciente de tudo isso. Nós vimos na semana passada, sobre o Salmo 51, quando Davi reconhece o seu pecado e o confessa diante do Senhor e se submete ao tratamento disciplinar de Deus. E dentre as coisas que envolvia esse tratamento estavam as consequências. E o que acontece entre Aminon, Tamar, Absalão e todos os demais filhos de Davi já são consequências de tudo aquilo que ele havia angariado por causa do seu pecado com Batseba. Então Davi não estava aqui, por assim dizer, estupefato, surpreso. Por que isso está me acontecendo? Davi sabia exatamente o que estava acontecendo e por que as coisas aconteciam daquela forma. E por isso ele busca equilíbrio, busca força e mantém a convicção da sua adoração. Eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Davi continua buscando ao Senhor, Davi continua firme no seu relacionamento com o Senhor, porque ele sabe que esse relacionamento é que vai lhe dar discernimento. Esse relacionamento é que vai abençoá-lo para que ele consiga enxergar plenamente. E é onde ele diz: a tua graça é melhor que a vida. Então Davi entende que somente o Senhor poderia mantê-lo firme nos projetos que o Senhor havia colocado em suas mãos. Isso faz de Davi um homem grato. Isso faz de Davi um homem que reconhece tudo o que o Senhor faz. Portanto, no verso 4 ele diz: cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Irmãos, situações como estas, elas são bem interessantes, porque é aqui que a gente pode afirmar que homens são separados de meninos. Um coração desesperado, um coração sem compreensão bíblica, um coração sem o entendimento de quem seja Deus, nesse momento é tomado pelo desespero, nesse momento é marcado pelo abandono, nesse momento ele é marcado exatamente por uma incompreensão do que o Senhor está fazendo. Davi não, Davi se mantém firme, Davi continua apegado à verdade. Por isso ele entende que a sua missão deve seguir firme. Ele é diligente nisso. Cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. As situações envolvendo Davi e Absalão foram muito fortes. Depois de um tempo longe, passaram-se 4 anos desde a situação envolvendo Aminon e Tamar. Depois de 2 anos, Absalão mata o irmão. E mais 1 ano ele fica longe, depois Davi o chama e ele fica mais 1 ano longe do seu pai. Davi não tem coragem de encarar Absalão. Isso faz com que Absalão nutra por Davi uma resistência muito grande. Então ele pede: olha, o senhor me trouxe para cá, e até agora eu não sei porquê. E Davi então começa, e eles começam a se relacionar como quem entra pela janela. Não resolvem, não tratam a situação. Davi deixa muitas pendências, Davi deixa muita coisa solta. E isso favorece as atitudes de Absalão contra ele. E Absalão então, depois que pede para voltar para a cidade de Davi, ele vai para a porta da cidade, e as pessoas que entravam ali para conversar com o rei, ele cumprimentava.
Absalão era um cara, assim, que conquistava as pessoas. Era um cara gentil, era um cara bonito, cabelão, não é? Boa aparência e extremamente gentil. Perguntava, se interessava pelas pessoas, quem é você, de onde você vem, o que você veio fazer aqui? Ele disse, se eu pudesse eu te ajudava. Infelizmente aqui ninguém vai atender você, ninguém vai, mas se eu pudesse, Então ele começa dessa forma a roubar o coração das pessoas. Ele começa a angariar aliados, seguidores. E as pessoas começam a curtir, né, as falas, as atitudes. E Davi começa a perceber o plano, né, que está por trás de tudo isso. Então Davi diz, olha, eu estou me desequilibrando, eu estou perdendo a força e eu vou buscar isso diante do Senhor. Davi se retira para pedir a Deus que o fortaleça. Qual é a nossa atitude quando nos sentimos enfraquecidos? Qual é a nossa postura quando nos sentimos abalados? Recorremos à oração? Quando nos sentimos sem estrutura, quando nos sentimos fracos, quando sentimos que perdemos o chão, qual é a nossa primeira atitude? A quem nós buscamos? A quem nós recorremos? Que conselhos nós damos ouvidos? A que conselhos nós damos ouvidos? A quem nós recorremos? Davi recorreu ao Senhor. Davi, estando num ambiente aparentemente inóspito, tinha como sua companhia decisiva o próprio Deus. A canção do deserto nos ensina essa primeira lição, que quando nossa alma se retira, que quando ela se sente desolada, quando ela se mostra solitária, é momento de pedirmos a Deus que nos dê equilíbrio e que nos dê força. É isso que Davi faz. Mas ele não para por aí. No retiro da sua alma, além de buscar por equilíbrio e força, ele também busca por satisfação e amor. Falar em satisfação, meus irmãos, contrasta muito com o nosso tempo, porque vivemos um tempo de grandes insatisfações. Somos ansiosos, temos pressa, não gostamos de esperar, queremos conquistar tudo muito rápido, queremos ter tudo à nossa mão, no nosso tempo e, se possível, num estalar de dedos. Temos visto hoje a angústia da juventude. O rapaz mal se abre para a vida e ele já entende que precisa ter tudo para começar a sua vida. Ele diz, eu preciso de uma casa, eu preciso logo de um carro, eu preciso de um bom salário. Só que muitas vezes nos esquecemos de que tudo é resultado de uma caminhada. Tudo é resultado de um processo em que nós estamos inseridos e as coisas vão acontecendo no seu devido tempo, de pouco a vagar, como se dizia antigamente. Mas nós temos pressa. E esta pressa faz com que nós vivamos insatisfeitos. Insatisfeitos com a vida, insatisfeitos com as conquistas, insatisfeitos com o que temos. Davi busca da parte do Senhor essa satisfação. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. O contexto vivencial de Davi poderia ser um contexto magro, um contexto difícil, um contexto questionável. Mas Davi olhava para dentro de si e disse, olha, eu estou abastecido, eu estou farto, não me falta nada. Banha e gordura eram símbolos de abastecimento, símbolos de fartura. E ele diz, a minha alma está assim. Muito embora eu esteja passando arroxos, muito embora eu esteja experimentando situações que eu gostaria de evitar, a minha alma está muito bem. Ali, longe de tudo, no meio da escassez, no frio do deserto, na desolação daquela infinidade de pedras e areia, Davi reconhece que, no que diz respeito à sua alma, ele estava muito bem. A minha alma se farta, e por isso, com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti recordo e medito durante a vigília da noite.
Percebam que Davi, no momento em que muitas vezes nós somos mais angustiados, né? As preocupações muitas vezes roubam o nosso sono, a gente perde o sono, a mente continua trabalhando a despeito do corpo cansado, a despeito do corpo querer relaxar, a mente continua agindo, pensando, e aí, como é que vai ser, como é que vai ser? E com isso você não consegue dormir. Davi permanece acordado, mas ele usa esse tempo para adorar. Percebam aqui, júbilo nos lábios, louvor na boca e meditação. Davi se lembrava do Senhor, não dos seus problemas. Davi se lembrava de quem era Deus para ele. Isso fazia com que ele se sentisse seguro, com que ele se sentisse abastecido. Isso faz com que Davi, desenvolva o que a gente chama de resiliência, que é aquela capacidade de esticar ao máximo, mas de retornar à essência. Resiliência é a propriedade do elástico. O elástico você pode puxá-lo, ele vai ao seu limite, mas quando você diminui a pressão, ele retorna ao seu estado anterior. Um coração resiliente é um coração que é forçado, que muitas vezes é espremido pelas situações, mas que não perde a sua essência, que não deixa de crer, que não deixa de depender do Senhor. Esse era o coração de Davi, um coração que permanecia animado. Na vigília da noite, quando muitas vezes pessoas estão sendo aterrorizadas pelos seus pensamentos, pelas suas lembranças, pelas dores que experimentaram ao longo do dia, Davi louvava ao Senhor, porque ele se lembrava não dos seus problemas, mas de quem era o Senhor para ele. É ruim quando você muitas vezes passa por uma situação traumática, né? Há alguns anos atrás, nós estávamos viajando, minha esposa estava grávida, 6 meses da nossa filha. Nós estávamos viajando, íamos para a Bahia para o casamento da irmã dela. E algo aconteceu, a gente se enrolou um pouco e saiu tarde. E quando nós entramos numa estrada bem deserta, muito longa, 180 quilômetros de reta, estávamos ali viajando, numa velocidade de cruzeiro considerável, nos deparamos de repente com uma cena que nos assustou bastante. Um caminhão quebrado, sem nenhuma sinalização, numa estrada que não tinha acostamento. O que você faz numa situação dessa? Você pega a faixa da esquerda e vai ultrapassar. Só que vinha outro caminhão. Ou seja, não tinha espaço para o caminhão sair, não tinha como parar. Ainda tentei parar, vi que não ia dar. Vi a traseira do caminhão se agigantando na minha frente. E numa fração de segundos, eu imaginei a pancada. Como é que vai ser? Airbag disparado, minha esposa grávida, a criança morrendo, quem sabe a gente se acabando. Tudo isso assim, numa fração de segundos. E numa fração de segundos ainda menor, eu tomei a atitude de tirar o pé do freio, puxar o volante e escolher o meio entre os dois caminhões. A coisa que eu vi foi o pessoal que estava mexendo no caminhão quebrado, correndo desesperado, E eu sei que eu passei, não sei como. Parei na frente, as pernas tremendo. Falei com a minha esposa, vou voltar lá. Falei, não vai não, que você vai... Aí engatei o carro, saí. Aí você já não consegue mais manter o ritmo, Você vai devagarinho. Parei num posto que tinha alguns quilômetros à frente, tomei uma água, pensei. Falei, vamos continuar. Mas durante aquela semana, a cena daquele quase acidente me perturbava durante a noite. Muitas vezes eu acordava vendo a traseira do caminhão na minha frente. É assim que muitas vezes nós ficamos diante de situações que nos perturbam. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Como é que eu vou resolver? Como é que vai ser o futuro? Como é que nós vamos fazer? Que impacto isso vai causar? São tantas perguntas que surgem, irmãos. E o que essas coisas fazem, muito bem feitas, é tirar a única oportunidade que você tem de descansar. E quando é no outro dia, o que acontece? Você está destruído, arrebentado por causa da preocupação.
esta canção de Davi, que ele compõe no deserto, onde ele retira a sua alma, mostra-nos que ele age de uma maneira oposta. Davi se mantém animado. Davi está determinado a confiar no Senhor a despeito de tudo. Porque Davi tinha um entendimento. Davi reconhecia a sua história para com Deus. Tu tens sido, verso 7, o meu auxílio. Davi olha para a sua vida pretérita para com Deus. E o que ele percebe é que Deus nunca o havia abandonado. Tu tens sido o meu auxílio. E, portanto, ele podia cantar jubiloso debaixo da proteção do Senhor. Por isso, no verso 8, ele vai falar da intimidade que ele tem com Deus. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Davi está aqui agora falando como um filho, referindo-se a seu pai, que o conduz pela mão, que o sustenta, que o abraça, que o guarda. Davi entende que Deus não era distante, que Deus também não era inconstante. Deus não era, digamos assim, uma visita esporádica na sua vida, mas Ele constantemente estava o abençoando. Portanto, ele diz, olha, minha alma apega-se ao Senhor, porque a tua destra me ampara. Agora observe aqui, que o verbo amparar está no presente. Davi reconhecia que no deserto a sua companhia decisiva era o Senhor. Davi reconhece o que Deus havia feito no passado, mas também reconhece o que Deus estava fazendo no seu presente. O que Deus estava fazendo naquele momento, Deus estava sustentando o rei. Um rei que foge, um rei que faz de tudo para não entrar numa briga, mas que se expõe no deserto para se abrigar no Senhor. Davi sai para encontrar em Deus equilíbrio e força e para buscar nele satisfação e amor. A satisfação de Davi não advém dos seus projetos indo de vento em popa, mas a satisfação do rei se dá pela certeza de que o Senhor o estava constantemente acompanhando, que o Senhor estava constantemente o abençoando. Portanto, naquelas oportunidades em que nos sentimos lançados no deserto, é o momento de buscarmos equilíbrio, força, satisfação, amor, mas também confiança e descanso. Por incrível que possa parecer, meus irmãos, Davi sai ao deserto para descansar. Ele faz um contraste no verso 9. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. O que Davi está dizendo aqui, olha, as consequências sobre aqueles que agem equivocadamente contra mim virão. Eu confio nisso, creio nisso e descanso nisso. Davi mostra aqui, meus irmãos, que a sorte dos seus perseguidores seria completamente diferente da sua. Há um contraste, há uma diferença grande de realidades. Davi usa 8 versos para mostrar como o seu relacionamento com o Senhor o abençoa. É importante você não esquecer que Davi compõe esse salmo em meio à angústia. Você ter uma pendência em casa, você ter, como a gente costuma dizer lá em casa, uma pendenga com um familiar não é algo fácil. Não é bom você brigar com alguém que você ama. Não é bom. Os grupos de WhatsApp estão aí para isso. Grupo de família é uma maravilha, né? Ninguém dá um pio. Porque o erro de interpretação pode acontecer a qualquer momento e ninguém quer se indispor com sangue. Davi também não queria. Davi amava aquele menino. Davi amava Absalão. Quando tudo acontece e Absalão finalmente morre, Davi chora. Davi lamenta, Davi não queria aquilo para um filho tão amado. Por isso ele foge, por isso ele se distancia, mas ele procura confiar no Senhor. E nessa confiança ele descansa, porque ele sabia que aqueles que procuravam tirar a sua vida mergulhariam
em profundezas, mergulhariam em grandes abismos. A palavra aqui para abismo é Sheol, é sepultura. São pessoas que estão procurando para si mesmas a morte. São pessoas que estão atentando contra a própria vida. E esta, meus irmãos, é uma certeza que nos falta, porque somos tendentes a uma postura justiceira. Não é? Imagina alguém te fazendo mal, imagina alguém fazendo mal a quem você ama. Nosso ímpeto é de, puxa, eu preciso ir lá e resolver. Não vou deixar ofender minha família, não vou deixar ofender meus filhos, não. Mas Davi confia no Senhor, diz, não, o Senhor vai resolver esse negócio por mim, porque eles serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Portanto, ele sabe que eles serão surpreendidos pela justiça divina. Esse é o grande ponto de Davi, porque ele conhecia tão bem ao Senhor, que ele entendia que o Senhor agiria no momento certo. Portanto, o que Davi nos mostra, meus irmãos, é algo maravilhoso e que nos envergonha bastante. Davi apresenta aqui 3 perspectivas de um coração que sabe quem é Deus. Consciência. Davi sabia quem é Deus. O que nos leva, a uma pergunta que nos aperta. Quem é Deus para você? Quem é Deus para nós? Você já parou para pensar em Deus como alguém? Como um ser pessoal, relacional? Situações podem nos fazer perder de vista essa perspectiva de Deus. Mas Deus é alguém. Alguém que te enxerga, alguém que te vê, que se relaciona, que te visita, que te observa, que te sustenta, que te guarda, que te protege, mas também que te aperta, te arrocha, te ensina, te disciplina, te espreme e te faz perguntas. Como você responderia? Davi tem essa perspectiva, ele é consciente. Deus é Deus. Deus é rei. Portanto, ele reconhecia, posso me alegrar nele. O rei, porém, verso 11, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á. Ou seja, quem caminha na dependência do Senhor, tem plena felicidade. Quem não tem, já entra em problema. Outra perspectiva, consciência, depois caráter. O que Deus fez de você? Davi reconhecia que tudo que ele havia se tornado era mérito do Senhor, não dele. Então, o que Deus fez na vida dele, o que Deus fez com que ele se tornasse, era muito forte na vida dele. E uma outra coisa era a coerência. Pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Davi mostra-nos aqui a realidade de alguém que não conhece ao Senhor. Pautado pela mentira, pelo engano, que se engana e engana os outros. Mas ele diz, olha, quem conhece o Senhor vive de forma coerente. E aqui é pensar no que Deus vai fazer a partir do que Ele fez em você. Então, a obra do Senhor na sua vida, na minha vida, tem um propósito, tem um objetivo. E quando eu olho coerentemente para essa relação do Senhor para comigo, eu entendo que há um propósito em tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Então, quando nós olhamos para esta mesa e nos lembramos, ela tem uma mensagem, olha, estamos aqui para dizer que Jesus morreu por você, que você está vivo e nutrido por causa da entrega do seu corpo e por causa do derramar do seu sangue, você foi purificado. Isso tem que ter significado para nós. Isso tem que valer muito quando eu abro a minha boca para conversar, quando eu me disponho a me relacionar com as pessoas. Isso tem que pesar. Esse sacrifício tem que ir junto. Ele tem que estar presente no meu discurso, ele tem que estar presente nas minhas atitudes, ele tem que estar presente nas minhas relações. Tudo precisa ser orientado por esse sacrifício. Então essa é a pergunta que Davi nos ajuda a fazer. Quem sou eu, quem somos nós, a partir do que Cristo fez em nós? Como você aplica tudo que o Senhor fez na sua vida, meu irmão? Como você usa essas coisas? Que diferença isso faz? Como isso abençoa as pessoas? Como isso trabalha o seu próprio interior? Como isso influencia as suas dificuldades?
Davi aproveita aquele momento tenso para compor uma canção, para retirar a sua alma do frenesi do contexto conflituoso que ele enfrentava, para no deserto ele entender que ele precisava buscar por 3 grandes alvos na sua vida. Davi precisava de equilíbrio e força, assim como nós. Se as situações do nosso dia a dia nos desequilibram e nos enfraquecem, é no Senhor que vamos encontrar de novo estas coisas perdidas. Davi reconhecia que precisava manter o seu coração satisfeito e pronto para amar. E é no Senhor que ele vai encontrar, porque o Senhor é aquele que satisfaz plenamente a alma e que nos exemplifica quando o assunto é amor. Ele nos amou primeiro. Jesus vem para nos dizer isso. Amem como eu amei. E aí, quando Jesus diz isso, ele está falando o seguinte: amem, né, tanto na intensidade como na forma. E o amor de Jesus qual foi? Foi um amor sacrificial. Foi um amor de entrega, foi um amor de renúncia. Portanto, ele diz, quando ele diz amem como eu amei vocês, ele está dizendo amem do tanto e do jeito que eu amei. Amem assim. Amem sacrificialmente. Aí Paulo vem, pega uma carona e diz para os maridos: olha, quando você for amar a sua esposa, faça só uma coisa, você vai fazer tudo. Se sacrifique por ela. Então, o amor de um homem pela sua esposa é um amor que vai às últimas consequências. É um amor capaz de se entregar, porque foi assim que Jesus amou. E Davi vai ao deserto para aumentar sua confiança no Senhor. E quem aumenta sua confiança no Senhor, descansa. Ontem conversávamos e fazíamos um contraste muito interessante sobre o que a Bíblia diz sobre Deus não dormir. Não dorme nem dormita o guarda de Israel. E a gente vê Jesus dormindo. E é interessante que o irmão me falou assim: olha, só alguém que é Deus pode dormir desse jeito. E a conclusão a que chegamos é que Jesus dormiu naquele barco no meio de uma tempestade, porque ali estava um homem perfeito, que confiava perfeitamente no Senhor. E nele também residia um Deus poderoso, que era capaz de debelar aquela tempestade, de ordená-la, como ele fez depois. Então, ali naquele momento, Jesus está dizendo para nós, como disse a Davi naquele deserto: você, como homem, pode descansar, porque Deus não está dormindo. Que os desertos do seu coração, ou pelos quais o seu coração passa, possam te conduzir a uma perspectiva de equilíbrio e força, de satisfação e amor, para que finalmente você confie e descanse no Deus da sua salvação. Amém? Que Deus muito te abençoe e que você seja capaz, pela graça de Deus, de cantar, seja no oásis ou mesmo no maior deserto que a sua alma possa experimentar. Vamos orar? Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por tua palavra que nos orienta e nos fortalece nesta manhã desse dia maravilhoso que é o dia do Senhor. Que sigamos firmes, ó Deus, e recebamos do Senhor a condição para cantar, mesmo que atravessemos um deserto, um vale ou momentos escuros da nossa vida. Ensina-nos, ó Deus, a confiar na força que derramas sobre nós, a encontrarmos plena satisfação no Teu amor, a fim de que sejamos orientados por Ele, para que finalmente, ó Deus, encontremos descanso na certeza de que cuidas de nós. Obrigado, meu Deus, pelos Teus filhos aqui reunidos nesta manhã. Que haja, meu Deus, em cada um desses corações plena certeza da Tua companhia inequívoca. Que sigamos, ó Deus, sustentados por estas convicções, nós Te pedimos
no nome e no amor de Cristo Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé? Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, para que este cante, mesmo no deserto, até aquele dia em que Cristo, descendo dos céus, reencontre a sua igreja e a conduza para o reino eterno, onde celebraremos ao Senhor todos os dias da nossa vida, por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.